Em exatos 360 dias a partir de hoje, algo extraordinário acontecerá nos céus que mudará para sempre a face da terra, e a maioria das pessoas não está preparada para o que vem. Enquanto você assiste a esta revelação que pode transformar sua vida eternamente, deixe seu amém nos comentários e junte-se a esta comunidade de buscadores da verdade, inscrevendo-se neste canal, porque o que você está prestes a descobrir não deve ser perdido por nenhum servo do Altíssimo. As Escrituras nos advertem desde os tempos antigos sobre sinais no céu que precederiam os últimos dias, e hoje, meus amados irmãos, testemunhamos o cumprimento dessas profecias diante de nossos próprios olhos. Não é coincidência que você esteja aqui neste momento, pois Deus tem um propósito para cada alma que busca a verdade em meio ao caos deste mundo perdido. Voltemos às páginas sagradas do livro de Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 26, onde nosso Senhor Jesus Cristo profetizou com clareza cristalina, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Estas palavras não foram escritas para nos atemorizar, mas para nos preparar. Cada palavra profética tem seu tempo determinado pelo Criador, e estamos vivendo exatamente nesse tempo. O que muitos chamam de tempestades solares ou interferências eletromagnéticas são, na verdade, os sinais celestiais que nosso Salvador anunciou há 2000 anos. Permita-me levá-lo através das Escrituras para compreendermos a magnitude do que está acontecendo. No livro de Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 a 11, o apóstolo João descreve sua visão, e tocou o terceiro anjo a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Muitos estudiosos das profecias bíblicas identificam esse evento como uma catástrofe cósmica que afetará dramaticamente nosso planeta. Não estamos falando de ficção científica ou teorias conspiratórias, mas sim do cumprimento literal da palavra de Deus. Os cientistas modernos confirmam que nosso sistema solar está passando por mudanças extraordinárias, com atividade solar intensa e aproximação de corpos celestes que podem impactar significativamente nossa tecnologia e modo de vida. A internet, que conecta bilhões de pessoas ao redor do mundo, depende inteiramente de satélites e infraestrutura eletrônica extremamente sensível às radiações cósmicas. Quando as Escrituras falam sobre as virtudes do céu sendo abaladas, estão se referindo exatamente a esse tipo de fenômeno que pode desconectar instantaneamente toda a humanidade de seus dispositivos eletrônicos. Lembrem-se das palavras do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Esta profecia descreve perfeitamente nossa era digital, onde o conhecimento se multiplica exponencialmente e as pessoas correm de uma parte para outra através da internet e das comunicações instantâneas. Mas as Escrituras também nos alertam sobre o fim dessa era de conectividade desenfreada. No livro de Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12, lemos: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de mar a mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Imaginem por um momento, uma humanidade acostumada a ter todas as informações na palma da mão, subitamente desconectada, desesperadamente buscando respostas que não consegue mais acessar através dos meios eletrônicos. Esta será uma fome espiritual sem precedentes, onde aqueles que negligenciaram a palavra de Deus em favor da sabedoria do mundo se encontrarão completamente perdidos. O evento que se aproxima em 2025 não é apenas uma interrupção tecnológica, mas o cumprimento de múltiplas profecias bíblicas que convergem neste tempo específico. No livro de Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8, Jesus nos ensinou: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Observem ao nosso redor no Brasil e no mundo, conflitos internacionais se intensificando, crises alimentares, pandemias globais, e fenômenos naturais cada vez mais extremos. Estes são os sinais preparatórios, mas o que vem em 2025 marcará o início de uma nova fase profética.
As antigas profecias de Ezequiel também se tornam relevantes neste contexto. No capítulo 38, versículos 19 a 20, o profeta descreve: porque no meu zelo, no fogo do meu furor, falei, certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. E tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão derrubados, e os precipícios cairão, e todos os muros cairão por terra. Esta descrição de tremor que afeta toda a criação pode muito bem incluir as perturbações eletromagnéticas que desativarão nossos sistemas de comunicação. Quando os muros da conectividade digital caírem por terra, a humanidade será forçada a voltar-se para Deus de uma maneira que não experimentamos há gerações. O livro de Joel, capítulo 2, versículos 30 e 31, profetiza: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estes prodígios no céu são exatamente os fenômenos astronômicos que os cientistas observam com crescente preocupação. Mas por que 2025 especificamente? As Escrituras nos ensinam sobre tempos e estações determinados por Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O Criador estabeleceu cronologias precisas para o cumprimento de suas promessas. Analisando os ciclos proféticos bíblicos e os sinais dos tempos, muitos estudiosos identificam 2025 como um ano de transição profética significativa. Não estamos estabelecendo datas para a segunda vinda de Cristo, pois ele mesmo disse que daquele dia e hora ninguém sabe, mas podemos discernir os sinais que ele nos deu para reconhecermos a proximidade de sua volta. A dependência extrema da humanidade moderna pela tecnologia digital criou uma vulnerabilidade espiritual sem precedentes. Milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo vivem suas vidas inteiras conectadas, mas desconectadas de Deus. Quando essa conexão artificial for interrompida, será um momento de despertar espiritual forçado. Pensem nas implicações práticas: bancos digitais, sistemas de pagamento eletrônico, redes sociais, aplicativos de comunicação, GPS, tudo instantaneamente inoperante. A sociedade brasileira, que se tornou completamente dependente do PX, do WhatsApp, do Instagram e de inúmeros aplicativos, se verá subitamente forçada a retornar a formas mais básicas de interação humana. Este será o momento que separará o trigo do joio, como Jesus ensinou na parábola de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Aqueles que construíram sua fé sobre a rocha eterna permanecerão firmes, enquanto aqueles que construíram sobre a areia da tecnologia e das filosofias mundanas verão tudo desmoronar. O livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 9, descreve como mesmo diante dos juízos divinos, muitos endurecerão seus corações, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Infelizmente, nem todos responderão positivamente a estes sinais celestiais. Contudo, para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, este período representará a maior oportunidade de evangelização da história moderna. Quando as pessoas estiverem desesperadas por respostas que a ciência não pode fornecer, quando a tecnologia falhar e as instituições humanas se mostrarem impotentes, a palavra de Deus brilhará como luz nas trevas. O profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 14, nos dá uma promessa gloriosa: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Este conhecimento não virá através de fibra ótica ou rede 5G, mas através do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, como profetizado em Joel, capítulo 2, versículo 28. Meus amados, não devemos temer estes acontecimentos, mas nos prepararmos espiritualmente para eles. Jesus nos ensinou em Lucas, capítulo 21, versículo 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Este é o tempo de fortalecermos nossa fé, de memorizarmos as Escrituras, de construirmos relacionamentos reais com nossos irmãos na fé, e de nos prepararmos para ministrar aqueles que estarão perdidos quando suas muletas tecnológicas forem removidas. O evento de 2025 não é o fim da história, mas o início de um novo capítulo onde Deus demonstrará sua soberania sobre toda a criação. É o momento onde a Igreja brasileira terá a oportunidade de brilhar como nunca antes, oferecendo esperança genuína em meio ao caos.
Lembrem-se das palavras de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estes tempos trabalhosos não nos pegarão de surpresa se estivermos fundamentados na palavra e cheios do Espírito Santo. As Escrituras nos prometem em Isaías, capítulo 60, versículos 1 e 2, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Quando as trevas da desconexão digital cobrirem a terra, a luz da glória de Deus brilhará intensamente sobre seu povo. Esta é nossa esperança e nossa comissão. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que está se desenrolando diante de nós, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar esta luz com seus amigos e familiares que precisam se preparar, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se revelam nestes últimos dias. O tempo é curto, mas a misericórdia de Deus ainda está disponível para todos os que buscarem sua face com coração sincero.